Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus, porque Ele é o único digno de honra, glórias, adorações e louvores. Para mim é motivo de muita alegria, mais uma vez, poder estar aqui nesse lugar. Tem muitos dias que eu não subo nesse altar para ministrar a palavra do Senhor, mas como já foi dito, o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus, Ele tem o tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus e em cima da terra. Eu agradeço primeiramente a Deus, depois ao meu pastor por mais essa oportunidade que Ele me confia de estar aqui ministrando a palavra, fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus me ordenar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu confesso aos irmãos que quando o pastor perguntou se tinha muitos visitantes, que tinha apenas 2, se eu não me engano, eu até fiquei alegre, porque eu sei que todos são da casa. E por incrível que pareça, igreja, hoje eu tremi na base para ministrar a palavra. Ainda bem que são poucos. Se o papai bater, já são da casa, já estão acostumados. Se o papai confortar, louvado seja o nome do Senhor, são da casa, já estão acostumados também com o conforto, com o consolo do Espírito Santo. A palavra do nosso Deus, igreja. Por que, igreja, que me bateu essa tremura? Por que me deu esse friozinho na barriga hoje? Porque alguns meses atrás, eu andei perto de parar. Alguns meses atrás, eu acho que, se eu não me engano, uns 5 meses atrás, eu andei perto assim de dizer, eu não quero mais. Eu não quero mais eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de crente, eu não quero mais saber de congregar. Porque aqueles que estão em cima dos altares estão matando as ovelhas de Cristo. Porque eu andei à beira da morte espiritual, igreja, por causa de uma palavra que eu ouvi dentro da igreja. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. E o nosso Senhor Jesus Cristo, um dia Ele disse que nos enviaria o Espírito Consolador, para que nos consolasse exatamente nesse momento, onde quando o homem quer nos matar, é Ele quem está aqui para nos sustentar. Depois dessa palavra, eu me lembrei no dia que eu entrei nesse ministério, quando eu fui conversar com o nosso pastor, ele disse: diácono, tem coisas aqui que eu escuto, mas não gosto, mas tenho que obedecer, tenho que ouvir e ficar calado. Então é dessa maneira, igreja. Vai haver momentos que a gente vai ouvir coisas que a gente não vai se agradar. Vai haver momentos que a gente vai ouvir coisas que não vai agradar nem mesmo o Espírito Santo de Deus. Vai entrar revolta no nosso coração e a vontade de parar. Mas o Espírito Santo de Deus é quem nos diz todos os dias: eu estou aqui para te guardar. Eu estou aqui para te sustentar. Sou eu, fui eu e serei eu para todo sempre na tua vida. E quando o nosso Deus me deu a mensagem de pregar essa noite, eu disse: Pai, tem misericórdia de mim. E tem misericórdia do teu povo. O Senhor me disse o seguinte: tu és simplesmente o canal. Quem vai falar sou eu. Se a palavra é do meu Deus, igreja, eu estou precisando ouvi-la também. Se a palavra é do meu Pai, sou eu quem necessito recebê-la em primeiro lugar, porque primeiramente veio para mim. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. A palavra do nosso Deus, ela se encontra no livro de João, capítulo 3. Louvado seja o Espírito Santo de Deus. E eu fui, igreja, meditar e examinar essa palavra. Para que eu não viesse, igreja,
machucar ninguém com palavras. Para que eu não viesse, igreja, magoar ninguém através das minhas palavras. Mesmo o Senhor Deus dizendo: a palavra é minha, filho. Sou eu que necessito falar com a minha igreja. Essa palavra ela é bastante conhecida. Ela é bastante conhecida, igreja. Eu já ouvi mesmo até um testemunho a respeito dessa mensagem. Glórias a Deus. E eu entendi essa mensagem, igreja, porque na quinta-feira passada, se eu não me engano, da quarta para quinta-feira eu tive um sonho. Então eu tive esse sonho da quarta para quinta. Na quinta-feira eu disse: se eu tivesse uma oportunidade, eu iria dar o meu testemunho e contar esse sonho, essa revelação, porque aquilo não foi um sonho. Só que na quinta-feira, se eu não me engano, foi o dia que a minha esposa falou que estaria saindo do ministério. Então eu fiquei tão assim, meio balançado, que eu perdi a noção e esqueci de contar esse testemunho. Porque mesmo que a gente não queira, igreja, quando a gente tem alguém do nosso lado ali caminhando continuamente com a gente, e esse alguém dá uma parada, e você continua prosseguindo, você ali na frente, você vai sentir falta daquele alguém que estava do teu lado. E quando minha esposa me informou que sairia do ministério, aquilo me abalou. Porque eu sei que eu continuaria, mas continuaria só. Não sozinho, igreja, no ponto familiar, mas de esposa, de companheira. E um dia, se eu não me engano, foi na última pregação minha no ministério, que eu parabenizei o diácono, o presbítero Gilvan, por ele continuar todos os dias. O presbítero Nestival, por ele estar aqui todos os dias de culto, mesmo eles estando sozinhos. Eu parabenizei eles e disse para eles que era um orgulho poder estar em cima de um altar e dividir o altar com um homem como eles. E agora eu estou da mesma maneira, tendo que continuar sozinho. Mas mesmo assim, para mim, continua sendo um orgulho dividir o altar com homens como eles. E ter a certeza que vou continuar, vou seguir em frente. E se for a vontade de Deus, um dia ela voltará. Glorificar e exaltar o nome do nosso Deus junto conosco. Amém, igreja? Igreja, uma vez eu ouvi dizer nessa palavra que um pastor, ele pregou 10 anos em cima dessa mensagem. Ele pregou 10 anos, há certo tempo que os membros daquele ministério chegaram até ele e perguntaram: pastor, a sua Bíblia ela é diferente da nossa ou ela não tem outra mensagem? Ele disse: não, irmãos, a minha Bíblia é exatamente igual à de vocês. E porque tem 10 anos que a gente congrega nesse ministério, e tem 10 anos que o Senhor prega em cima dessa mensagem. E a resposta dele foi: porque é necessário nascer de novo. E enquanto vocês não nascerem de novo, essa mensagem não vai mudar. A mensagem vai continuar, porque algo tem que acontecer dentro dessa igreja. O Espírito Santo de Deus, ele precisa reinar neste lugar. E dessa maneira, igreja, eu digo: o Espírito Santo de Deus, ele precisa reinar neste lugar. O Espírito Santo de Deus, ele precisa ter a convicção que aqui é o lugar onde ele vai morar, onde ele vai habitar, no coração de cada um de nós. A mensagem que se encontra no livro de João, capítulo 3, tem por título O Encontro com Nicodemos. É uma mensagem bastante conhecida. Eu vou ler apenas alguns versículos para que não venhamos se alongar demais. O horário está avançado, louvado seja Deus. Mas a vontade de Deus tem que reinar sobre esta casa. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pulando para o versículo 9, igreja. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Louvado seja o nome do nosso Deus. Só até a igreja. Soberano Deus e eterno Pai, eis aqui a tua palavra, amado Deus. No meio de milhares de palavras, no meio de milhares de frases, no meio de milhares de temas, o Senhor escolheu essa para essa noite. É a tua vontade, papai querido, que deve prevalecer nesse lugar. Eis aqui a tua palavra e eis aqui o teu servo, amado Deus. Faz-me segundo a tua vontade e o teu querer, papai. Sou completamente dependente de ti, Senhor. E a palavra é tua, a obra é tua, Pai. Faz segundo o teu querer, e que a tua vontade prevaleça para todo sempre no nosso meio. Deus de poder, glórias e maravilha, louvado seja o teu nome. Igreja, aqui nós vamos ouvir falar de um homem chamado Nicodemos. Muitos já ouviram falar de Nicodemos. Muitos conhecem a história de Nicodemos. Mas será que nós estamos ouvindo a história de Nicodemos como ela verdadeiramente é? Porque eu ouvi várias vezes por vários pastores, pregadores, ministrantes da palavra, que Noé pregou durante 100 anos para aquele povo. Não é verdade, pastor? Eu já ouvi milhares de vezes. Milhares de vezes. Vários pregadores dizendo que Noé pregou durante 100 anos para aquele povo e aquele povo não deu ouvido. Só que eu, igreja, afundando-me um pouco na mensagem de Noé, eu fui ver que Noé, quando ele gerou os teus filhos, Cã, Sem, Jafé, ele tinha 500 anos. Ele tinha 500 anos, igreja. Quando o dilúvio foi apresentado a ele, informado a ele por o nosso Deus, ele tinha 600 anos. Só que nós temos que fazer um cálculo, que é quando o dilúvio foi apresentado a Noé, ele já tinha 3 filhos. Os 3 filhos dele já eram casados. Os 3 filhos dele tinham esposa. Os 3 filhos dele já eram pai de famílias. Então eu fiquei me perguntando, como que pode? Como pode ser isso? Como que Noé pregou 100 anos? Quando o dilúvio foi apresentado a ele, ele já tinha 3 filhos. Vamos raciocinar. Os 3 filhos dele tinham esposas. Pela palavra, o costume de Israel, o homem só saía de casa depois dos 30 anos. Ele só constituía família depois dos 30 anos. Vamos colocar que o filho mais novo de Noé tivesse 30 anos, quando o dilúvio foi apresentado a ele. Vamos colocar dentro do limite, igreja, que o filho mais novo de Noé já tivesse 30 anos. Se ele tinha 30 anos, se passaram 30 anos. Noé já tinha 530 anos naquele tempo. Como que Noé pregou durante 100 anos? Se o dilúvio foi apresentado a ele, ele tinha 600 anos. Igreja, nós temos que prestar atenção no que nós estamos ouvindo. Nós temos que prestar atenção, meditar mais na palavra. Que o nosso Deus, Ele diz: examinai as Escrituras. É exatamente para isso, igreja. Para que nós não venhamos sermos enganados através de pregações, de homens que ouviram falar, de pessoas que ouviram falar. Por isso que eu examinei a palavra, para vir trazer essa mensagem, não por ouvir falar, mas pelo que o Espírito Santo de Deus me disse nesse dia de hoje, nessa noite de ontem. Porque eu não quis trazer mais uma vez
Simplesmente uma história, igreja. Eu não quis trazer para a igreja novamente uma história que foi contada por homens. Porque se a gente formos para a lógica, se a gente usarmos a lógica, o filho mais novo de Noé com 30 anos, se passaram 30 anos, ele teria 530 anos. De 530 para 600 são 70 anos, igreja. É o máximo que Noé pode ter pregado para aquele povo, é 70 anos, igreja. Mas nós vivemos num mundo ilusório, onde damos muito crédito ao homem e não quero examinar as escrituras. Não queremos correr para dentro da palavra, aonde o nosso Deus, Ele é fiel e verdadeiro para cumprir as suas palavras em nossas vidas. É o nosso Deus quem deve falar ao meu e ao teu coração, igreja. Eu estou vendo nos dias de hoje pregadores e pregadores ouvindo pregações em YouTube. Meu Deus, que mundo é que estamos vivendo? Os ministrantes da palavra de hoje em dia passam o dia em frente de vídeos, ouvindo homens que aprenderam de si mesmo, aprenderam consigo mesmo, coisas que nem ele mesmo entende. Como assim, irmão? Como assim, diácono? Coisas que nem ele mesmo entende. É o que me diz a palavra, igreja. Porque se nós formos ver Nicodemos, quem era Nicodemos, igreja? Se a gente for pesquisar, se a gente for atrás de Nicodemos, igreja, se a gente for se aprofundar na vida de Nicodemos, Nicodemos andou lado a lado com Gamaliel. Nicodemos andou lado a lado com Gamaliel. Quem foi Gamaliel, igreja? Todos nós já ouvimos muitos e muitos exaltarem Gamaliel por ser mestre da lei. Se nós formos pesquisar a respeito de Gamaliel, os historiadores vão dizer que simplesmente ele foi neto do sacerdote Will. O que é que estamos pregando em cima dos altares do nosso Deus? É o que buscamos na palavra? O que buscamos em YouTube, igreja? O que é que verdadeiramente estamos passando para o povo que estão ouvindo? O que é que verdadeiramente estamos transmitindo para o povo de Deus? Será que é verdadeiramente a palavra? Ou simplesmente o que Nicodemos pregava? Porque Nicodemos, igreja, ele era mestre em Israel. Nicodemos, ele era mestre em Israel. Capacitado, segundo a lei, ele era capacitado a ensinar aquele povo. Segundo a lei, ele era capacitado a ministrar a Torá ou a Septuaginta. Ele era capacitado, igreja. Mas quem ou o que estamos levando aos ouvidos do povo de Israel, aos ouvidos do povo de Deus? Será que verdadeiramente estamos examinando as escrituras? Ou está mais fácil passar o dia ouvindo o YouTube? Ou está mais fácil passar o dia, igreja, ouvindo pregações de Cláudio Duarte? Ou pregações de Osiel? Quem são esses homens, igreja? Será que esses homens verdadeiramente eles buscaram espiritualmente a vida com Cristo? Porque para ter uma vida com Cristo, igreja, não é simplesmente entrar em uma faculdade de teologia. Eu ouvi um dia desses atrás que um diácono ele precisa ter pelo menos o curso básico em teologia. Eu digo, igreja, que um diácono ele precisa ter vida com Deus. Um diácono ele precisa ter experiência com Deus. Um diácono, igreja, ele precisa ter intimidade com Deus. Não somente um diácono, igreja, mas todo aquele que verdadeiramente quer ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, igreja, doar o nosso tempo mais para o Espírito Santo. Nós precisamos, igreja, entender mais o que é o caminho dos céus. Nós precisamos, igreja, verdadeiramente querer abrir mão da nossa vida aqui nessa terra. Porque se nós formos ver a vida de
Nicodemos, ele foi ter a noite com Cristo. Sabe por que Nicodemos foi ter a noite com Cristo, igreja? Porque ele era mestre em Israel. Porque ele era príncipe em Israel. Porque ele fazia parte da seita. A seita mais popular que existia em Israel naquele tempo, ou em Jerusalém. A seita dos fariseus. De onde veio Saulo. De onde veio Gamaliel. Nicodemos fazia parte dessa seita. Nicodemos, vamos se dizer que era colega de Gamaliel em ensinamentos. E o que é que Gamaliel estava ensinando de tão interessante, igreja? Que fez Paulo perseguir o povo de Cristo durante vários anos da sua vida. O que é que Gamaliel estava ensinando de tão interessante? Que fez Paulo aprisionar o povo de Deus durante muito tempo. Sabe qual é a diferença, igreja? Do homem que vive uma vida com Deus, que tem uma comunhão com Deus, e o homem que vive uma vida de letras, como foi dito pelo rei Agripa lá em Atos. Ô Paulo, a letra está te matando. É exatamente isso que vamos ver nessa mensagem, igreja. A diferença entre o homem que vive uma vida de letras para o homem que vive uma vida em Cristo Jesus. O homem que vive uma vida espiritual. O homem que decidiu viver para Cristo. Abrir mão da sua vida carnal para viver Cristo. Esse foi o nosso Senhor Jesus. Ele viveu nessa terra. Ele era homem carnal igualmente a mim, igualmente a ti. Mas ele sabia qual era o propósito dele nessa terra. Eu e você devemos saber qual é o nosso propósito nessa terra. Nós não fomos enviados nessa terra, igreja, para viver uma vida em comum com aqueles que ali fora estão. Nós vivemos, o nosso Senhor Jesus, ele nos ensinou. Nós viemos para ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós vamos ver essa noite, igreja, a diferença entre o homem que tem uma vida espiritual e aquele que tem uma vida de letra. Porque Nicodemos, ele tinha uma vida de letra. Nicodemos, ele praticamente, ele foi ensinado pelas melhores faculdades de Israel. Ele foi talvez até para Roma ou Grécia. Mas a palavra nos deixa ciente que ele era mestre em Israel. A palavra nos deixa ciente que ele era príncipe em Israel, capacitado a ensinar o povo de Israel. Mas de quê? De letras? A letra vai nos matar, igreja. A letra vai nos matar, igreja. Porque o homem sem a presença do Espírito Santo de Deus, ele pode ter todas as letras do mundo, ele não vai a lugar nenhum. O homem sem a presença do Espírito Santo, sem o Espírito Santo de Deus fazer morada em si, para que ele possa dizer, eu sou o templo do Espírito Santo. Sem essa presença, sem esse Espírito, o homem não vai a lugar nenhum, ele vai se afundar a cada dia. Eu sou testemunho, igreja, de um homem que se afundou por causa das letras. Eu sou testemunho de homens que se afundaram por causa da letra. Quando eu morava no Paquetá, eu conheci um cidadão, por nome Adelson, que ele era da Assembleia de Deus. Aquele homem era fervoroso. Aquele homem me convidava para ir para a igreja. Irmão, vamos lá na minha igreja. Eu tive de umas 2 vezes com ele. Aquele homem buscava a palavra. Só que ele decidiu, igreja, que simplesmente essa palavra não era o suficiente. E quando o homem acha que essa palavra aqui não é o suficiente, ele está indo pelo caminho errado. É exatamente o que está acontecendo na vida daquele que acha que a teologia está acima de tudo. Aquele que acredita que o diácono ou missionário precisa ter no mínimo um curso básico de teologia. Eu digo para vós, o homem de Deus e a mulher de Deus, ele precisa primeiramente, no mínimo ter intimidade com Deus. Ele precisa no mínimo ter 1 hora por dia de comunhão com Deus. Ele precisa ter no mínimo um dia para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque não adianta letras, igrejas, sem a presença do Espírito Santo.
Esse homem achou que a Bíblia Sagrada estava pouco para ele. Ele começou a comprar livros. Começou a comprar livro para estudar. Ele comprou o livro de Flávio Josefa. Ele comprou o livro de Cesareia. Ele gastou mais de 3 mil reais comprando livro, igreja. E se afundando em livros. Se afundando em livros. Uma certa feita, eu fui na casa dele perguntar para ele como que estava a igreja. Eu não piso mais meus pés naquele lugar, irmão. Não, ele não me chamou de irmão. Ele disse: eu não piso mais meus pés naquele lugar, Fernando. Eu disse: por quê, varão? O que aconteceu? Eu fui aprofundar na palavra. Eu digo: qual palavra? Teve certa feita, irmão, que ele levou um computador lá na minha casa para poder introduzir as mensagens de Satanás na minha mente. Só que eu digo para você, igreja, aquele que está com a mente blindada pelo Espírito Santo de Deus, Satanás não engana. Satanás não engana. Ele gastou mais de 3 mil reais, igreja, com livros. Livros e mais livros. Hoje ele está de uma maneira que é de dar dó. Saiu da presença. Saiu da casa. O Espírito Santo de Deus fez exatamente como ele fez com Saul. Porque aquele que despreza o Espírito Santo de Deus, ele também o despreza. Ele também o despreza, igreja. Porque o nosso Deus, o que eu acho de tão maravilhoso no nosso Deus, sabe o que é, igreja? O que eu acho de tão maravilhoso no nosso Deus é o seguinte: através do seu Filho Jesus Cristo, ele ia passando pelas aldeias. Ele ia passando pelas aldeias, ele ia passando pela beira-mar. E através dos seus feitos, o povo ia seguindo. Ele não chamava e dizia: vem. O povo ia seguindo. Sabe por quê, igreja? Que ele deixava o povo seguir, ele não chamava? Para que depois aquele povo não viesse dizer: foi você que me chamou. O meu Senhor Jesus, ele nunca chamou ninguém. Sabe por quê, igreja? Porque se vier tem que ser do jeito dele. Se vier tem que ser do jeito dele. Ele quer salvar todas as almas que estão nessa terra, igreja. Mas se vier para a presença dele, é do jeito dele. Não pense que eu e você vai vir para a presença do rei e querer viver segundo as suas vontades ou a minha vontade. O nosso Deus diz que ele vem buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele vem buscar o seu povo, mas precisa estar limpo, precisa estar transparente, precisa estar puro, precisa estar verdadeiramente com Cristo dentro do seu coração. Se eu não me engano, foi na última pregação que eu fiz aqui nessa casa, onde o Senhor me usou para dizer que sem renúncia não há salvação. E verdadeiramente sem renúncia não há salvação. Sem renúncia, igreja, não há salvação em Cristo Jesus. Eu garanto isso a vocês. Pelo que eu examino da palavra, igreja. Pelo que eu examino da palavra. O livro de Êxodo 33, capítulo 3 em diante, se eu não me engano, ele vai me dizer, ele vai garantir a vocês, que ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar no reino dos céus carregando coisa dessa terra. Ninguém, igreja. E aqueles que acharem que podem seguir a Cristo da sua maneira, está se enganando a si próprio. Porque Nicodemos, igreja, Nicodemos foi se encontrar com Jesus. Ele foi à noite, porque ele era mestre, como eu já falei. Porque ele era mestre, para ele seria vergonhoso e procurar um que nunca tinha feito uma faculdade, e procurar um que nunca tinha pisado em uma sinagoga para receber ensinamentos. Sabe por quê, igreja? Porque ele é quem tem que ensinar. Ele foi quem veio para ensinar. Ele foi quem veio para instruir. Ele foi quem veio para fazer. Ele é quem faz. Ele é quem pode todas as coisas. Nicodemos foi à noite ter com Cristo porque tinha vergonha. Ele tinha vergonha, igreja, por ser um mestre em Israel e não entender aquilo que Cristo estava pregando. Tem muitos de nós, igreja,
Muitos de nós sem entender a vontade do nosso Senhor para as nossas vidas. Tem muitos de nós ainda enganados, 20, 30 anos dentro de uma igreja, enganado com a sua vida em Cristo Jesus. Porque tem muitos que acham bonito fazer show, usar o altar do Senhor como palanque, igreja. Tem outros que vêm dar palestras. Aqueles que aprenderam em faculdades vêm dar palestra, igreja, porque eles acham bonito. Eles acham bonito expor o seu anel de teologia. Eles acham bonito, igreja, expor a sua forma de segurar no microfone, porque até isso eles têm. Mas ninguém sente a presença do Espírito Santo. Sabe por quê, igreja? Porque para sentir a presença do Espírito Santo, precisa ter a presença do Espírito Santo no lugar. Louvado seja Deus, igreja. E Nicodemos vai à noite ter com nosso Senhor. Louvado seja Deus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mesmo tendo convicção, mesmo ele tendo convicção que Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias que estava sendo anunciado no livro de Isaías, ele era o Messias que foi anunciado pelos profetas. Ele tinha consciência disso, igreja. Quando ele diz sabemos, ele estava se referindo exatamente a ele e a Cristo. Nós dois sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ele sabia disso, igreja. Mas o eu dele, o ego, não era suficiente, não era o suficiente para fazer com que ele reconhecesse diante de todo aquele povo que Jesus Cristo era soberano a ele, que Jesus Cristo é soberano à letra, que Jesus Cristo é soberano a todas as coisas. É exatamente isso, igreja, que está faltando no nosso meio. Porque aquele que reconhece que Jesus Cristo é soberano sobre todas as coisas, ele coloca Deus na sua vida por completo, não é pela metade. Aquele que reconhece, eu vou repetir para que a igreja pegue. Aquele que reconhece que Jesus Cristo é soberano sobre todas as coisas, ele entrega a sua vida por completo, não é pela metade. O nosso Deus e o nosso Senhor, ele é soberano sobre todas as coisas. E Nicodemos sabia disso. Mas para ele, talvez fosse uma afronta reconhecer diante do Sinédrio. Talvez para ele fosse uma afronta reconhecer isso diante da sua seita. Seria mal falado. Talvez ele seria até apedrejado. O medo de Nicodemos é exatamente o medo de muitos de nós. Tem muitos e muitos de nós, igreja, que dentro da igreja é uma coisa, mas lá fora ele é outro. Sabe por quê, igreja? Porque ele tem medo do que o povo lá fora vai pensar dele. Tem muitos e muitos de nós que lá fora ele nem parece um crente, ele nem parece cristão, igreja. Você passa por ele e não reconhece ele como cristão. Além de não ter o brilho do Espírito Santo, não tem nada de Deus. Sabe por quê, igreja? Porque ele ainda não se entregou por completo a Cristo. Ele ainda não entregou a vida dele por completo. Ele quer viver uma vida, igreja, de duas faces. Ele quer viver uma vida, igreja, onde ele hoje está aqui na igreja, glorificando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Mas lá fora, ele é outra pessoa. Lá fora, ele vive da maneira dele. Lá fora, que nada, rapaz, que crente. Não, eu só vou lá naquela igreja. Você é evangélico lá da Ebenezer, né? Não, eu vou lá visitar. Tem muitos crentes dessa maneira, igreja, porque ele ainda não entregou a sua vida por completo a Cristo. E Nicodemos estava exatamente dessa maneira. Ele estava dividido. Nicodemos, ele tinha dúvida na sua cabeça ainda. Ele tinha certeza que Jesus Cristo, ele era enviado por Deus, mas ele não podia assumir diante da sociedade. Nós temos a certeza que Nicodemos sabia disso, igreja, porque quando Cristo foi crucificado, quem foi pedir o corpo de Cristo para sepultar? Igreja,
Nós precisamos viver uma vida em Cristo Jesus. O sonho que eu tive na quarta-feira, igreja, eu deixei ele para contar no meio da palavra, para que a igreja viesse entender o sonho. Eu tive um sonho, igreja, que aquilo para mim era uma revelação, que eu acordei chorando igual um bebê. Eu acordei chorando, desesperado, e da cama eu já caí, foi no chão de joelho. No meu sonho, eu orava por um jovem, era um menino da faixa de uns 10 a 11 anos. Eu orava por ele, e naquela minha oração, parece que contagiou todo mundo que estava perto de mim. E aquele povo começou a orar. Só que quando eu tirei a mão dele, que eu olhei para ele, ele não estava mais. Ele não estava mais naquele lugar. E eu comecei a perguntar, cadê o menino que estava aqui? Cadê o jovem que estava aqui? A minha esposa estava comigo no momento, ela disse, ele correu para lá. Eu disse, não correu não, porque ele estava aqui. Quando eu falei isso, igreja, a roupa dele desceu. Quando eu falei isso, a roupa dele desceu. Quando a roupa dele desceu, eu me arrupiei todinho agora, igreja. Quando a roupa dele desceu, muitas roupas começaram a cair. E eu dei uns passos para trás, porque eu estava embaixo de uma área. Eu dei uns passos para trás e olhei para cima e estava a roupa caindo. Naquele momento, igreja, todos que estavam naquele lugar começaram a dar glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós entendemos que o arrebatamento tinha acontecido. Nós entendemos naquele momento que o arrebatamento tinha acontecido. Só que quando eu acordei, igreja, o meu entendimento foi outro. O arrebatamento aconteceu e eu fiquei. E eu já caí no chão desesperado, chorando. Por que, pai, que eu fiquei? Por que eu fiquei? Por que eu fiquei? Eu estava orando pelo aquele menino e eu fiquei, Senhor. Por que eu fiquei? E o Senhor me fez entender, igreja. E ele simplesmente estava dizendo, o arrebatamento está próximo, filho. O arrebatamento está próximo. O arrebatamento está próximo, igreja. O nosso Senhor Jesus, ele vem buscar o seu povo. Não está tão longe quanto estamos imaginando. Ele vem buscar o seu povo, porque passamos pelos princípios de dores. Qual é os princípios das dores, irmão? A palavra de Deus diz que quando nós víssemos guerras e rumores de guerras e terremotos, não seria o fim, seria o princípio das dores. Foi o que nós vimos ano passado, né, Bateu? Guerras, rumores de guerras, terremotos e muitas coisas no mundo. Os princípios das dores. A vinda do nosso Senhor Jesus para buscar a sua igreja está mais perto do que pensamos, igreja. Não é mais tempo de brincar na presença de Deus. Não é mais tempo de ficar nessa, hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou fora. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou fora. Hoje eu estou na Ebenezer, amanhã eu estou na Deus e Amor. Hoje eu estou na Deus e Amor, amanhã eu estou lá no... Ei, o nosso Deus diz, cria raiz para que quando eu volte, eu te encontre fixado. O nosso Deus, ele quer vir buscar o povo dele, mas é um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O nosso Deus não vai vir buscar qualquer um, igreja. O nosso Deus, ele não vem buscar qualquer um. Louvado seja Deus. Porque o nosso Senhor Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós precisamos nascer de novo, igreja. Não adianta nós querer viver uma vida secular. Não adianta nós querer viver dentro da igreja e no mundo. Porque nós vamos passar, como eu sempre digo, nós vamos passar 50 anos dentro da igreja. Vamos morrer e vamos ser condenados. Infelizmente, o inferno está preparado. O inferno está preparado, igreja, para todo aquele. Olha só o que a palavra diz, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, se eu não me engano. Que o inferno, ele está preparado, o lago de fogo está preparado para que todo aquele que vive na mentira, no engano, na hipocrisia, na falsidade, na iniquidade. O inferno está preparado para aquele que acha que pode enganar a Deus. Que acha que pode viver segundo os seus quereres. O inferno está preparado, igreja. Ele está preparado para Satanás e seus anjos. Mas infelizmente, igreja, tenho que dizer, muito ser vai para lá. Muito ser. Aquele que viveu uma vida dupla com Cristo Jesus. Aquele que achou que poderia enganar a Cristo.
Aquele que achou que dentro da igreja eu sou o comportadinho, eu sou o diácono certinho, mas lá fora eu vivo do meu jeito. Aquele que achou que aqui em cima do altar podia ser o santo, mas lá fora podia ser usado por Satanás. Aquele que achou que poderia viver uma vida dupla. O nosso Deus, ele é bem claro. Bem claro. Os mornos serão vomitados naquele grande dia. E os mornos, igreja, são exatamente aqueles que estão nessa. Um pé dentro e outro fora da casa do Pai. Igreja, a mensagem é grande, mas a hora não espera. Infelizmente, tenho que encerrar. E que essa palavra possa ter adentrado no coração de cada um essa noite. Eu agradeço a minha oportunidade.